Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família, pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade, católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo aqui no estúdio, o sempre parceiro, Capitão Prestes. Olá, capitão! Presidente Fabiano, Tudo certo? Tudo em ordem? tudo na paz. Que bom, que bom. Tudo na paz? Então você está incomodando pouca gente, hein? Porque quando a gente... O sucesso incomoda, né? E o sucesso incomoda. E se você incomoda os outros, você não tem paz. Isso é fato. Eu, mais do que ninguém, sei disso, né? Então a gente está precisando aí começar a incomodar os outros, né? Tá chegando a hora da gente incomodar, tá chegando a hora de pegar fogo na política, e nós vamos falar um pouco sobre isso, trazer para vocês aí uma leitura contextualizada do cenário nacional, do cenário estadual. Mas, antes disso, eu quero pedir que você deixe o seu like, você se inscreva ali no Por Mais Brasil do YouTube. Também siga-nos no Instagram, pormaisbrasil.br, e no Facebook, Por Mais Brasil. Isso é muito importante para o nosso crescimento e muito importante para que haja cada vez mais um engajamento em torno da causa. Nós aqui, nós não ficamos focados em ficar falando de A, B, C, porque pessoas, até decepcionar, causa nunca. Defendemos, sim, princípios e valores que norteiam as nossas ações, e é isso que eu quero que você também tenha como o foco da sua militância. E é claro, uma militância bem contextualizada, uma militância inteligente, né? Ela rende muito mais. Vamos falar um pouco, então, de política, porque estamos vivendo momentos cruciais na política no cenário nacional, mas também no cenário estadual, aqui no estado do Paraná. Mas, antes de falar em eleição em si, mas também ligado à eleição, nós vimos na semana, capitão Prestes, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele negou vistos de observadores americanos que iriam avaliar a legitimidade ou a legalidade, né? Se de fato todo o trabalho com relação à urna eletrônica, de fato, ele é transparente, legal, né? Real, porque sempre surgiu dúvidas. E aí ele negou o visto para esses observadores. E eu fico pensando, gente, a melhor forma de você tirar uma dúvida é esclarecendo essa dúvida, sendo transparente com essa dúvida. Aí vem um grupo, eu não pertenço a esse grupo que questiona a urna eletrônica. Isso eu tenho que deixar muito claro. Eu não sou daqueles que duvidam da urna, né? Não sou. Mas a urna é vulnerável porque tudo é vulnerável. Isso daí eu concordo. O que eu discordo é que é possível alterar o resultado da eleição. Isso que eu discordo. Para mim, não há como alterar o resultado de uma eleição. As formas de se fraudar são outras e não mudando. Para mim, a segurança da urna no que diz respeito ao sistema, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas, para quem tem dúvida, porque é algo democrático, a pessoa acreditar, não acreditar, ter dúvida ou não, eu penso que tem que haver transparência. E aí? Poxa,
Se você não tem dúvida, se não tem nada para esconder, por que fica mexendo com isso? Por quê? Por que negar o visto aí a esses observadores? O Brasil não mandou observadores, por exemplo, para acompanhar a eleição na Venezuela? Mandou. Por que impedir isso daí? Acaba agora dando combustível para aqueles que são descrentes da urna. Concorda? Sendo que se fala, não, não, pode ter liberdade. É claro, dentro de um contexto de segurança nacional, nós não vamos ficar passando os algoritmos para ele, não vamos. Os Estados Unidos passa a tecnologia dos caças para outro país? Não passa. Até vende o caça. A tecnologia nunca passa. Então, assim, verificar ali a legitimidade, a integridade, é uma coisa. Passar códigos-fontes, isso é outra coisa. Então, eu não vejo por que ficar alimentando um discurso que é tão forte, que é quanto ali a veracidade dos dados, ou a violabilidade da urna eletrônica. Eu não vejo por quê. É uma tremenda besteira. E um outro ponto que calmei na semana foi o fato do Javier Milei, né, o presidente da Argentina, veio à convenção do PL, declarou apoio ao PL, né, ao presidente, ao candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. E aí, é claro, ele é emocionado, ele é um cara muito dado, é um cara muito, como diz os antigos, assodado. Já ouviu esse termo, assodado? Mas tem aí, quiser pode pesquisar. Ele é muito assodado. E aí já pegou, já xingou o Alexandre de Moraes e tal, né? Xingou o Lula, blá, 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 blá. E aí o mundo caiu em cima disso como se fosse uma interferência internacional. Vamos declarar guerra à Argentina. E eu vi os meios de comunicação batendo em cima disso. Mas esse pessoal é muito trouxa, é muito burro. Eles acham que a gente tem memória curta, eles acham que a gente não pesquisa a coisa na internet. E o quanto o Lula interferiu em eleições aí na África e aqui na América mesmo. O quanto que ele interferiu. Ele não foi na Venezuela posar do lado do Maduro. Ele fez campanha pro Maduro na Venezuela, o Lula. E engraçado que essa grande mídia, a Globo, a Bandeirantes, não falou disso, mas agora do Javier Milei. Nossa, é uma interferência na política brasileira. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Né? Ah, mas foi um desrespeito dele xingar o Alexandre Moraes. Sim, desrespeito não é crime. Desculpa. Né? O crime é o que o Alexandre de Moraes tem feito. Isso é crime. E desrespeito também. Agora, xingar o cara, não gostar do cara, ok. Isso não é crime para lugar nenhum. Né? Ah, foi deselegante. Ok, mas quem diz que o cara quer ser elegante? Quem diz que o cara é elegante, quer ser elegante, se mostrar elegante para a Rede Globo, para a Bandeirante? O cara não está nem aí, desculpa. Né? E é a realidade que boa parte dos brasileiros estão cagando e andando para essas redes de TV. Já nem assiste mais. Hoje buscam outros mecanismos até em resposta a essa manipulação que sempre houve. Sempre. Ódio, tem ódio dessas emissoras porque olharam para trás e viram o quanto foram manipulados por anos por uma instituição, uma empresa interesseira que usa muito da política para os seus projetos privados, através de lei de incentivo à cultura, uma série de outras coisas, utilizando dinheiro povo, dinheiro que era para ir para picanha, essas empresas de TV usam para se afortunarem. Então o brasileiro tem nojo disso. E agora vem querer botar o Lula como santo, porque o Trump está interferindo, o Javier Milei está interferindo. Sim, e quando o Lula começou a interferir nas eleições de Venezuela, do Chile, a própria Argentina, posando mesmo, pedindo voto lá. Por que vocês não falaram nada? Como sendo uma intromissão, né, aí, na soberania nacional. Por que não disseram nada? Então, assim, vocês são uns vendidos, a gente já sabe disso, só que a militância tem que ficar atenta e dar resposta. Mas a nossa principal resposta já tem sido dada.
é assistido cada vez menos a essas emissoras. Consequentemente, os patrocínios estão caindo cada vez mais, elas estão reduzindo seus lucros drasticamente. Infelizmente, nesse governo do PT, eles continuam tendo grandes aportes financeiros, com diversos incentivos, né? Camuflados. Agora, por exemplo, o capitão, vai ter um show aqui em Curitiba da. Como é que é o nome dela lá? Cantou o hino nacional lindamente. Alcione, eu ia falar que é Alcione, mas Alcione, né? Vai ter ali no Positivo. Você acha que venderam todos os ingressos? O problema é que ela não está nem preocupada com isso, ela está dando os ingressos para os outros. Por quê? Porque a Lei Rouanet já pagou. Entendeu? A Lei Rouanet já pagou, infelizmente, o espetáculo dela. Ela simplesmente vai distribuir os ingressos dela. Mas ainda assim, a gente podia chegar lá no show, na hora que qual o sucesso que vocês querem que a gente cante? Hino nacional! Hino... Vamos para lá, hein? Vamos para lá, vamos começar a gritar? Canta o hino nacional! Senhor. Vamos. Você tem coragem de ser doido comigo? Rapaz, eu não gosto de ser doido sozinho, não, mas se eu acho mais um doido, eu faço umas doideiras. Né? Vamos começar a gritar: cante o hino nacional! Cante o hino nacional! Você entendeu? Então, gente, a gente tem que ficar ligado com essas coisas. Os caras se articulam com o nosso dinheiro contra a gente e depois quer mover a opinião que nós somos contra como se fosse algo normal, né? Como se fosse assim. Somos trouxa, ninguém lembra de mais nada, esquecemos os escândalos, os desvios de dinheiro, os roubos, as interferências e tal. Coloca como se fosse nada. Mas o Lula, ele conseguiu essa semana, capitão, mais absurdo do que isso. Mais absurdo. O Lula conseguiu ressuscitar o ódio dos paraguaios com os brasileiros por causa da Guerra do Paraguai. O Lula, num daqueles discursos muito aculturados dele, onde prevalece todo o conhecimento dele, no auge do primeiro grau incompleto que ele tem, ele primeiro tentou intimidar. Olha, esses países que estão tentando interferir na soberania brasileira, por isso que a gente tem que ter exército bem armado e blá, blá, blá. Rapaz, eu até coloquei, fiz uma postagem. O último que falou essas besteiras foi abduzido de noite, estava dormindo, foi abduzido. Quando acordou, já estava lá em Nova York. Né? O último que falou essas besteiras. O Lula, de fato, ele quis ladrar por conta da interferência do Trump no Brasil, que o Brasil vai se armar para se preparar contra qualquer interferência internacional. Isso, é claro, eles citando a interferência dos Estados Unidos. Esse cara é doido. Esse cara é louco. Sabe? Esse cara é louco. Esse cara vai levar o Brasil para desgraça. Um louco igual esse fez a Argentina lutar contra a Inglaterra e levar uma surra em casa. Em casa. A guerra das Malvinas foi a grande vergonha da Argentina porque apanhou em casa. Mexeu com a Inglaterra do outro lado do oceano e apanhou em casa. O Lula quer enfiar o Brasil na desgraça. Quer fazer com que a gente morra de vergonha. Então, assim, eu acho que está na hora desse cara ser abduzido. Está na hora. Maduro fez essas doideiras. Uau, você viu aqueles vídeos rodando que ele treinando as donas de casa lá para ir para a guerra? A nossa vantagem é que a gente tem as feministas, os esquerdistas, os petistas que vão tudo para a guerra, né? A gente manda tudo eles para a guerra. Não, pode ir, vai lá, luta contra os Estados Unidos. Vocês estão certos. Vai lá, a gente até ajuda. Entendeu? A gente até ajuda vocês. Manda pão com mortadela para vocês não passarem fora. Mas os caras estão doidos, bicho. Os caras, para conseguir discurso, para inflamar a esquerda, eles estão falando
Desgraça, doideira demais. Doideira. Olha, eu acho até que o Congresso deveria se meter nisso daí, para não deixar essas besteiras como um chefe de Estado que representa a nossa nação falar umas besteiras dessa aí, não. E aí entenda por que os Estados Unidos querem interferência. Porque um louco como esse no poder vai querer se associar à Rússia, à China, que são inimigos militares dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai deixar isso. Não vai. Os Estados Unidos não vai deixar ou colocar em risco os americanos por conta de doidos. Então, alguém precisa interditar o Lula. Alguém precisa interditar esse louco. Não sei se é pela idade, está com Alzheimer. Me desculpa, não quero ser preconceituoso com ninguém com Alzheimer, até porque eu conheço algumas pessoas que têm Alzheimer e não fazem essas doideiras. Alguém tem que pedir interdição desse homem. Mas a nossa chance, a nossa alegria é que agora, no dia 4 de outubro, nós temos condição de interditá-lo através do nosso voto. Através do nosso voto. Então não dá para cochilar, não, gente. A gente tem que fazer acontecer, porque senão nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Aí o louco vai lá, ressuscita a história da Guerra do Paraguai, que gera grande mágoa nos paraguaios. Fabiano, por que geramos grande mágoa? Assim, para quem não entende ou não estudou isso, né? Foi uma guerra muito sangrenta. O Paraguai invadiu o Brasil, invadiu o sul do Brasil. E invadiu também um pedaço do Uruguai e um pedaço da Argentina. Né? Ok. Invadiu, achou que ia ficar por isso mesmo. Né? Aí vieram tropas Minas Gerais. Eles não tinham noção de quão grande e habitado era o Brasil. Vieram tropas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Vieram para o sul. Isso, inclusive, trouxe desenvolvimento, porque para chegar aqui eles precisaram abrir ferrovias e pontes e tal para transportar equipamentos e tal. Então isso até trouxe desenvolvimento. Só que acabaram com o Paraguai. Acabaram. Acabaram, por exemplo, com a mão de obra masculina no Paraguai. Mataram todo mundo. Faz parte. É guerra? É guerra. E quem provocou foi o Paraguai. Só que liquidaram a mão de obra masculina no Paraguai. Acabou com o Paraguai. Eles são extremamente ressentidos com isso. Foi culpa deles? Foi culpa deles. É bem verdade. O Brasil estava em guerra, inclusive estava em guerra contra o Uruguai na época. Não tinha nada a ver. E acabou os dois se juntando contra o Paraguai. Os três, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. E acabou com o Paraguai. Se não me engano, a dívida de guerra, o Paraguai teve boa parte dela perdoada, mas terminaram de pagar, se não me falha a memória, na década de 70. Né? Na década. Então, uma guerra começou no início do século passado, eles acabaram de pagar essa dívida no final do século. Sabe? E eles têm grande ressentimento, porque o país não conseguiu mais se desenvolver por conta disso. E o Lula conseguiu tirar isso do fundo do baú e, num discurso para louco, para comedor de pão com mortadela, mexer com um troço desse. Aí, o Paraguai que estava quietinho lá, quietinho o Paraguai estava, mandou o seu embaixador voltar ao país, que é um sinal de descontentamento, né? E agora eu vi até uma notícia aí que o Paraguai andou pedindo uns canhão da guerra, né? Histórico, canhão histórico da guerra. Aquela briguinha, sabe aquela briguinha boba aí que você não tem o que pedir? Você vai... não sei qual que é o valor daqueles canhões para o Brasil, não tem valor nenhum. Mas o Paraguai pediu, mas o problema é o sentimento em terra. E o problema, a ignorância do Lula em algo que já enterrado no passado, mexer com isso agora. Um parceiro comercial do Brasil. Ele está mexendo com parceiros comerciais. A Argentina é parceiro comercial. Né? A Argentina, se não é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Sabe? Então, é papo de boteco, de bêbado. Sabe? Isso é papo de bêbado. E é isso que o Lula tem feito nas campanhas. Papo de bêbado. Um absurdo.
Um absurdo mesmo. Então alguém precisa urgentemente interditar esse cara. Urgentemente. O nosso pedido é aquela abdução. A abdução é uma coisa maravilhosa. O cara piscou aqui, quando acorda já está no paraíso. Está lá nos Estados Unidos, lá para ser julgado. Né? E o Lula, olha, vou te contar uma coisa. Faz a gente passar vergonha. Faz. Passar vergonha. E aí, me fez lembrar o Maduro, né? Quando botou aquelas dona de casa lá para treinar. O Lula agora querendo se assanhar. Falando que vai... Mas o capitão, entenda, hein? Eu já vi muito disso. Ditadura começando desse jeito. Olha, nós vamos reforçar. Quer dizer, pega as riquezas do país, como é o Irã. O Irã é um país rico. O problema é que ele pega a riqueza do país, ao invés de levar qualidade de vida para os moradores, fica investindo em armamento. Para gerar medo e terror nos seus vizinhos. E o Lula está entrando do mesmo jeito. Por quê? Porque é um ditador. A esquerda é assim. Se paga de democrático, mas não. Eles são ditadores. Eles gostam, tanto que apoiam o Hamas. Eles gostam das ferramentas de tortura, eles gostam da perseguição. É tudo isso. Sabe? Bom, espero estar livre desse povo e que eles percam a eleição, bata a revolta e saiam do Brasil. Vai tudo para a Venezuela. Né? Vai tudo para a Venezuela. Ou que, de fato, o Lula faça uma guerra contra os Estados Unidos, como ele está falando, não porque eu quero, e nem incentivo, mas que essa esquerdaiada todinha se apresente voluntariamente para ir para a guerra, né? Os feministas, tal, sem terra, vão tudo para a guerra. Vai lá tudo para a guerra contra os Estados Unidos. Racha o imperialismo! Vamos lutar contra o imperialismo! Vamos lá, lutar contra os Estados Unidos. Vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Vamos em frente, minha gente. Vamos em frente. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a política aqui no estado do Paraná, que também está pegando fogo. Bom, mas antes, deixa eu até falar nacional, né? Eu acho que já nós falamos na semana passada. Flávio, pré-candidato, tentou agora a vice do progressista, não conseguiu. O progressista vai ficar, de fato, neutro. Aí isso daí nós já falamos. Então, no próximo bloco, nós falamos sobre aqui a política estadual. Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil, nosso segundo bloco. Quero falar um pouco do cenário estadual, mas antes peço que você se inscreva. É só ali clicar no sininho para que você receba as atualizações do YouTube e também nos siga nas demais redes, Instagram, Facebook, Por Mais Brasil. Vai lá para que a gente cresça cada vez mais. E olha, é importante deixar a sua opinião. O que você acha sobre o que nós estamos debatendo? Sobre aquilo que nós falamos. É muito importante a sua opinião para a gente entender como o nosso grupo, como também a militância de direita tem observado a política no Brasil e principalmente aqui no Paraná. Bom, vamos falar um pouco daqui do Paraná, gente, porque aqui também está pegando fogo e hoje foi a convenção do PL, semana passada foi do PSD e hoje convenção do PL, e foi ali no centro de convenções Torres, né? Disseram que estava cheio e tal, depois desapareceu metade, porque demorou muito e tal. Mas, gente, o que eu percebo é uma choradeira nas redes sociais de pré-candidatos que tinham como certos nomes levado à convenção e tiveram a surpresa do nome não ter sido aprovado. Faz parte do jogo. São 55 que são escolhidos, não estou tentando defender nada deles, mas eu estou vendo um número grande de pessoas revoltadas que eu acho que faltou diálogo. Nós também estamos aqui, nós temos uma chapa, estamos cuidando, montando, mas há diálogo, conversa com as pessoas. E o que eu percebo é que não está havendo conversa e isso pode gerar uma militância inversa. Ao invés de um aliado, aquela liderança acaba virando um adversário. E do outro lado, no PSD, Sandro Alex está conseguindo ganhar cada vez mais corpo. E a grande notícia da semana foi a adesão
de Rafael Greco como vice da chapa de Sandro Alex. Gente, você pode não gostar do Greco e tal, mas nós estamos falando de um ex-prefeito de Curitiba e Curitiba e região metropolitana é o grande eleitorado do estado do Paraná. Ter uma votação expressiva aqui significa ir ou não ir para o segundo turno. E essa adesão, né, por pura e espontânea pressão, né, pura e espontânea pressão, a gente já tinha falado que o Rafael Greca não tinha opção. Ou era aquilo ou nada. Porque o MDB é um partido que compôs o governo Ratinho durante os 8 anos de mandato. Né? E não ia ser agora, e não seria o Greca a pessoa capaz de mudar esse contexto. Né? Então, de fato, isso já era algo previsto mesmo. Mas foi anunciado, Greca vai vestir a camisa da campanha de Sandro Alex e vai, consequentemente, haver um crescimento aqui na região metropolitana, e isso vai fazer com que a pesquisa ali pelo dia 15, lá pelo dia 15, pesquisa já coloca Sandro Alex, ou colocará Sandro Alex em segundo lugar. Então, mais ou menos no dia 15 de agosto a gente vai poder enxergar isso. Mas a surpresa, que não é surpresa também, que eu já tenho dito há um bom tempo, foi o fato da Cristina Grêmio, o grande nome na campanha de 2024, hoje ser reduzida a nada, a simplesmente nada. Sentou no colo do adversário, sem estratégia, sem humildade, e simplesmente jogou todo trabalho de 2024 na lata de lixo. Todo o trabalho. Né? Não será vice e não será senadora, porque já houve pressão do Republicanos, do Alexandre Cury, especificamente, que não divide palanque com ela. E o governador não vai brigar com Alexandre Cury por causa de Cristina Greve. Isso é fato. Então, lamento, mas eu já vinha dizendo, vinha ou não vinha, capitão? Há muito tempo. E agora ela se reduziu a nada. Qual o papel dela no contexto eleitoral? Nada. Nada. De repente, conhecendo bem a política, vamos dar um prêmio de consolação, colocar ela como sendo a embaixadora das mulheres, para ela correr atrás do voto feminino. Aí pode ser, prêmio de consolação. Aí ela vai falar, não, olha, me apresentaram um grande projeto, que eu vi isso como muito importante, muito agregador, então eu serei a embaixadora feminina e vou percorrer o estado do Paraná para trazer o voto feminino de direita para Sandra Alex. Então pode esperar mais ou menos isso daí, que de repente vai vir uma nota oficial dizendo isso. Mas é um absurdo. Mas tudo bem, faz parte, cada um com as suas escolhas e consequências. Mas o fato é que a campanha de Sandro Alex vai dar uma encorpada muito grande. Muito grande. Vocês podem não gostar dele, e é o que eu mais ouço. Ah, o cara é inexpressivo, o cara não tem voto, blá, 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 blá. Mas com tudo que está sendo construído, volto a dizer, não na base do diálogo, sim na base da trucada mesmo, a coisa vai acontecer e Sandro Alex certamente vai para o segundo turno. Né? E pelo visto vai com o Moro. É um nome que se tem como certo no segundo turno. Né? Mas terão as demais convenções a acontecerem e a construção, na maioria, a gente vê que tende a caminhar com o Sandro Alex, em detrimento do Moro, que pegou já o teto dele. O Moro já alcançou o seu teto nas pesquisas, então as pesquisas não mudam, não há crescimento. Ah, o Podemos vai com o Moro. Sim, não cresceu nada por causa disso. A gente não vê isso gerar crescimento nos números do Moro. Então, o teto dele é esse. A tendência é que, de fato, vá para o segundo turno, mas o segundo turno vai ser muito complicado para essa candidatura. Né? Gente,
Temos convenções a acontecerem ainda até o dia 5, muita coisa vai de fato se consolidar, né? Muita gente chorando pelos cantos por conta do nome fora de lista, outros ainda construindo cenários, faz parte do jogo. Hoje o Novo, na campanha, declarou apoio ao PL, né? Aqui é a chapa do PL, não sei como que vai ficar essa questão majoritária, visto que majoritariamente o Novo tem um candidato à presidência da República, que é o Zema, e o PL e o Flávio. Como que vão se comunicar para cá? Então, se aqui o Estado do Paraná começar a bater muito o pé, vai ter intervenção nacional. Então, a coisa pode ficar um pouco mais complexa, mas a gente tem que estar pronto para assistir, e é uma briga que eles mesmos arrumaram, né? Então, a gente vai acompanhar isso passo a passo, mas hoje lançou, confirmou a candidatura Moro para governador, e Deltan Dallagnol e Felipe Barros para Senado, né? O Felipe Barros ou Felipe Martins para Senado? Felipe Barros para o Senado, ok? Então, isso está certo. Bate a dúvida ainda, que todo mundo está comentando, com relação à elegibilidade do Deltan Dallagnol. Esse é um ponto de interrogação que tem, e a gente só vai saber depois do deferimento ou não do registro de candidatura dele. No mais, ainda teremos cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada e até o próximo episódio.